Fala galera tricolor, sejam bem-vindos ao Pitaco. Eu sou Bruno Oliveira. Hoje é dia 25 de abril de 2025 e falaremos no vídeo de hoje sobre novidades do Super Mundial, né? Vai estar definido aí onde poderemos ver os jogos do Fluminense e também os jogos do Mundial. Vamos falar também sobre um imbróglio sobre um jogador que está emprestado pelo Fluminense, mas que está dando muita dor de cabeça nos bastidores. Vamos trazer também a arbitragem definida para o confronto contra o Botafogo, jogador ganhando pontos com Renato Gaúcho, principalmente depois daquele show de horrores lá no Chile, e um jogador de Xerém fazendo história, mais um, né? Então, fica com a gente até o final do vídeo e vamos nessa. Fala galera, voltamos em definitivo agora. Antes de começar, peço para os amigos deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal, ativarem as notificações. Siga a gente também nas redes sociais, tá aqui embaixo, @pitaco_tricolor. E considere virar membro também aí do canal, né? Você vai pagar baratinho, aí menos de R$ 5 por mês, fazer parte da nossa comunidade, nosso grupo de WhatsApp e concorrer a vários prêmios aqui também no Pitaco, né, ao longo do ano. E vamos lá, vamos começar falando sobre TV Globo. A TV Globo fechou um acordo com a DAZN para a transmissão do Super Mundial aqui em território brasileiro, né? Como é que vai funcionar esse acordo? A Globo ela vai transmitir a abertura, a finalíssima e todos os jogos de brasileiros. Além disso, ela vai poder transmitir 50% dos jogos da competição também, tá? Quando a gente fala Globo, entenda-se o Grupo Globo, tá? Então, vai ser na TV aberta, na Globo, vai ser na Sport TV e vai ser no GE também, beleza? O Super Mundial que vai começar dia 14 de junho e terminar no dia 13 de julho com a final lá em Nova York. Fluminense vai participar e está no grupo aí de Borussia Dortmund, do Mamelodi, da África do Sul e do Ulsan, da Coreia do Sul, né? Esperamos que o Fluminense possa estar o mais longe possível, né? Talvez seria até um sonho demais imaginar ele no dia 13 de julho, mas quanto mais longe a gente chegar, melhor, né? Lembrando que é um torneio que paga muito dinheiro, então vai ser muito importante para o Fluminense ir bem nessa competição, beleza? Vamos lá, vamos falar agora sobre Lelê. Por que vamos falar de Lelê se Lelê nem é jogador do Fluminense mais? Lelê está no Ceará, né? O problema é que nos bastidores rola uma guerra sobre o Lelê. Por quê? Porque o Fluminense até hoje não pagou o Itaboraí, que é dono de 30% hoje do Lelê, né? Mas o Fluminense ele teve um acordo para o pagamento do Lelê, não cumpriu. Aí depois fizeram outro acordo, o Fluminense não cumpriu de novo. E agora estamos no terceiro acordo. Então, qual é a novidade do caso? Isso é uma notícia trazida pelo Paulo Brito. A novidade do caso é que iria ter uma reunião dos advogados do Fluminense com o Itaboraí Profut para falar sobre a transferência dele para o Ceará, né? Porque os dirigentes do Itaboraí desconfiavam que o repasse do Lelê gerou custo, gerou um valor a ser adquirido pelo Fluminense. E se isso tivesse acontecido, automaticamente o Itaboraí deveria receber 30%. Né? E o Fluminense até hoje não apresentou o contrato, não apresentou nada para o Itaboraí. E iria ter uma reunião para essa apresentação. O que acontece? Os advogados do Fluminense, né, ficaram irritados ali porque a história vazou. Né? Então, a partir do momento que a história vazou e foi divulgado todo esse caso, foi cancelada essa reunião. Né? Foi cancelada essa reunião e até hoje não foi divulgado nada para o Itaboraí sobre as cláusulas, né, da cessão do Lelê para o Ceará. Né? Lembrando que o Fluminense está com uma parcela atrasada desse terceiro acordo pelo Lelê, já tem 26 dias de atraso. Né? Então, é inadmissível, né? Inacreditável também a gente ver um jogador com um custo tão barato quanto o Lelê
e a gente está tendo que passar por um processo tão desgastante desse fora de campo ali para pagamento. Então, até o momento de que, de repente, isso vai parar numa justiça e o Fluminense podendo tomar um transfer ban. Enfim, vamos trazendo aqui os desdobramentos do caso para os amigos à medida que forem acontecendo, tá? Vamos falar agora sobre árbitro definido para Botafogo e Fluminense pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que vai acontecer no sábado, 21 horas, lá no Engenhão. O árbitro escolhido foi Bruno Arleu de Araújo. Né? Bruno Arleu, você deve lembrar, foi o árbitro que apitou a final do Campeonato Carioca, o segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Ele pertence à Federação do Rio de Janeiro. E um detalhe, ele estava afastado pela CBF desde a segunda rodada. Ele foi o árbitro que deu 2 pênaltis para o Palmeiras contra o Sport, pênaltis totalmente questionáveis ali, né? E ele tomou esse ganchozinho, pegou essa geladeira, né, de 4 rodadas e está voltando agora na sexta rodada, justamente para apitar Fluminense e Botafogo. Então deixa nos comentários aí se vocês gostaram da escolha do Bruno Arleu para apitar mais um jogo do Fluminense. Tranquilo? Vamos lá agora falar sobre jogador que ganhou muitos pontos com o Renato depois do jogo do União Espanhola. Estou falando de Nonato. Né? O Nonato talvez seja o jogador mais valorizado dos jogadores da parte de baixo, né? Do degrau de baixo. O Nonato talvez seja o mais valorizado de todos perante a nova comissão técnica do Fluminense. O Nonato que já vinha tendo oportunidade de entrar em outros jogos, vinha respondendo nos outros jogos, entrando bem, já deu assistência, e no jogo de anteontem contra a União Espanhola, fez o gol que garantiu o empate. Né? Então, o Nonato talvez tenha sido o único que saiu por cima dessa partida. Então, não se assustem se de repente o Nonato começar a beliscar uma vaguinha de titular, né? Ou então como um reserva imediato. Hoje o meio-campo do Fluminense é composto ali por Martinelli e Hércules. Não será surpresa nenhuma para mim o Nonato de repente pegar a vaga do Hércules, que até hoje não conseguiu fazer um grande jogo para justificar assim, a sua titularidade absoluta. Então, no mínimo, ele se coloca agora numa situação em que ele vê pelo retrovisor o Nonato chegando. Né? E quem tem a ganhar com isso é o Fluminense. Né? Quanto mais jogadores forem bem, melhor para o Fluminense, mais competitivo fica o elenco, é sadia essa busca por posição. Então, a gente vai ter pelo menos 4 jogadores ali. Bernal, Martinelli, Hércules e Nonato brigando por 2 vagas. Tá? Lembrando que o Fluminense joga com 3 meio-campistas. Né? Isso poderia mudar se o Fluminense mudasse o seu esquema, viesse com 4 jogadores no meio. Então, teria uma vaga a mais para um desses jogadores aí. Mas diz aí, quem seria a dupla de volante de vocês no Fluminense? Vocês continuariam com Martinelli e Hércules? Botariam o Bernal? Botariam o Nonato? Qual seria a dupla de vocês? Ou até mesmo jogando com trio. Eu tenho falado sempre, né? O meu Fluminense hoje teria Bernal, Martinelli e Hércules, tá? E vamos fechar o vídeo de hoje falando sobre mais uma joia de Xerém, né? Para quem acompanha a base, já conhece esse garoto, já conhece esse jogador, mas deu seu cartão de visitas no jogo contra o União Espanhola. Estou falando de Wesley Natan, né? O Wesley Natan. Por que ele está fazendo história? Porque ele foi o primeiro jogador nascido em 2008 a estrear no profissional do Fluminense. Né? O Wesley Natan fez parte lá da Esquadria 07, né, da geração de 2007, que ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil ano passado. Foi titular absoluto lá pela ponta esquerda. Ele nem era titular porque tinha o Matheus Reis, né? Isso bem antes. Aí o Matheus Reis sobe, se machuca e o Wesley Natan ganha a vaga. E fazendo aquele trio de ataque com o Riquelme e o Kevin Samuel. O Isaac jogava de 10. Então, o Wesley Natan ele entra para a história, de certa forma, nesse momento, como o primeiro jogador de 2008 a jogar pelo profissional do Fluminense. Se a gente for parar para lembrar, o Wesley Natan, até uma semana atrás, tinha 16 anos. Ele fez 17 na sexta-feira passada, né? Então,
17 anos recém-completados. E assim é o futebol moderno, né? Cada vez mais jovens os jogadores vão aparecendo nos times profissionais e cada vez mais vão ganhando espaço, vão ganhando protagonismo. E não adianta a gente querer mudar isso. Isso é o presente e o futuro do futebol. Cada vez mais jogadores veteranos vão perder espaço para novas revelações, né? Lembrando também que ele já tinha sido o único 2008 no elenco da Copinha desse ano, né? Inclusive, ele começa no banco de reserva. No último jogo que o Fluminense foi eliminado pelo São Paulo, ele joga titular, é um jogo que ele foi muito prejudicado porque o campo estava alagado. Mas ele ganhou seu destaque também, então ele já jogou no time sub-16, no sub-17 e no sub-20, né? O sub-20 que é a Copinha. Então é mais um jogador aí para a gente ficar de olho. Como eu falei, para quem acompanha a base, já conhece, sabe que vai estourar, sabe que vai ser um jogadoraço. Para quem não conhecia e conheceu no jogo contra a União Espanhola, calma. Primeiro que o Wesley Nathan, ele joga pelo lado esquerdo, né? E ele entrou nesse jogo pelo lado direito. Entrou muito afoito, errando passe. Mas é normal, completamente normal, né? É um jogador que não desiste, ele é muito habilidoso, luta por todas as bolas e eu tenho certeza que será um nome que em breve, de repente 2026, no máximo 2027, vai estar na boca de todo torcedor tricolor aí e em breve vai ser vendido por muitos milhões para o Fluminense, tá? Ele foi o quinto jogador, quarto e quinto, né? Se a gente for botar por nomes de jogadores da geração ali da 07 que estrearam já no profissional. A gente teve o Isaac, o Riquelme Felipe e o Wallace Davi, né? Que foram os três primeiros. E no jogo contra a União Espanhola, o Wesley Nathan e o Wagner, no lateral esquerdo. Então, são os 5 jogadores da geração ali do 07 que já jogaram, já estrearam pelo profissional. Então, pedir para os amigos, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da estreia do Wesley Nathan e se vocês levam fé no garoto. Lembrando que ele jogou pela seleção sub-17 também, né? Que foi campeão do Sul-Americano. É um jogador para a gente ficar de olho, tem um futuro brilhante pela frente. E ó, tem mais aí, hein? Tem mais. Em breve vamos trazer nomes aí de jogadores do Sub-15 que já estão se destacando e já vão ser as novas promessas futuras do Fluminense. Beleza? Então, é isso. Saudações colores. Até amanhã, às 7 da manhã, estaremos de volta. Grande abraço. Valeu.